Então, gente, antes da gente começar aqui o debate, deixa eu só assim dar um início, uma introdução sobre o tema, né? A gente está aqui falando sobre suicídio, não é isso? O suicídio, na verdade, ele é um fenômeno que ele é característico e quem é responsável para tratar esse fenômeno é a área da saúde mental. Só que não foi sempre assim. Há muito tempo atrás, sei lá, na antiguidade, o suicídio ele era tido como, inclusive, como algo heróico, né? Os heróis, essa representação dos heróis se matando para salvar a humanidade, para salvar as pessoas, o mundo, né? Então, a gente tinha um contexto social, um contexto moral até relacionado ao suicídio. Depois, passando um tempo, começou a Idade Média. A Idade Média era aquilo, pecado, morte, a escória da sociedade, quem se matava, né? Vai para o inferno, ou seja, depois a Idade Moderna contribuiu justamente para desmistificar, né, esse contexto aí moral do suicídio e colocar ele dentro do contexto que é da saúde mental. Agora, o que é que acontece com a nossa sociedade que ainda critica, tem preconceito, tem medo de falar sobre o suicídio? Justamente porque o suicídio ainda traz esse estigma cultural, social da nossa história, de um contexto moral feio, de um contexto que denigre a família, que denigre a pessoa, né? E é isso que a gente, como profissional de saúde, a gente tenta desmistificar. A gente tenta colocar um entendimento sobre as pessoas que tem a ver com um estado mental, é um adoecimento mental. E aí, qual é o seu nome mesmo? Atílio. Como o Atílio falou antes, que normalidade, gente normal, isso realmente não existe. A psicologia ela não lida com esse termo. A psicologia a gente lida com vida funcional. Funciona para mim, mas não funciona para ele, mas funciona de outra forma para ele. Ou seja, a forma como a gente funciona na vida que a psicologia vai olhar, vai enxergar as pessoas. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, ela trata a saúde não como uma ausência de doença. Ela trata a saúde como um bem-estar físico, moral, social, mental, espiritual, ou seja, em todas as áreas que o ser humano funciona. Então, quando a gente funciona bem nessas áreas, ou né, bem diante do possível, diante do que é a vida de um ser humano, que é tido como saúde. Então, quer dizer que nossa mente também adoece. O problema é que a nossa sociedade não sabe disso. E aí, quem aqui já ouviu vários relatos de gente falando sobre tanto o suicídio quanto a depressão? E por que a depressão? A depressão porque ele é o transtorno mental mais associado ao suicídio. De todos os suicídios, de todas as pessoas que já se suicidaram, 90% dos casos tem a ver com transtorno mental. Mas, dentro desses transtornos mentais, todos têm algum grau de depressão. Ou uma crise depressiva no momento, ou casos de depressão mesmo, né? O transtorno depressivo maior. Então, a depressão é o transtorno mais perigoso para ter um suicídio, né? Que mais influencia no suicídio. Só que quem já ouviu aí, eu ouvi alguém falando aí, de pessoas falando sobre... falando que depressão é frescura, né? Quem é que ouve isso por aí? Fala um pouquinho da experiência que vocês têm aí. As pessoas falam que a depressão é frescura, que é só uma coisa que vai passar e não é uma coisa que vai passar naturalmente. Tem que fazer tratamento, tem que buscar. A gente que lida, você como psicóloga sabe disso, que não é uma coisa que começou do nada, é uma coisa que às vezes começa lá na infância e se estende principalmente para a fase da adolescência e para a fase adulta, e em casos chega até a terceira idade. E também aqui no nosso Brasil a gente fica muito apegado à religião, e a religião predominante aqui no nosso país fala que as pessoas, por ignorância, falam que que a ansiedade, que a depressão, que qualquer doença mental ou física é como se fosse
se fosse, como se você tivesse feito alguma coisa de errado e você está pagando por isso. Como se fosse pecado. É como se fosse um pecado. Essa mentalidade ainda existe. Ou se fosse falta de Deus, né? Tipo, falta de Deus na sua vida. Mas não é assim, porque tem vários pastores que têm depressão. Inclusive o padre Marcelo Rossi, ele tem. Então isso não é falta de Deus. Verdade. E o que vocês acham que é exatamente? Quem que sabe os sintomas, por exemplo, da depressão? O que você conhece sobre sintomas de depressão? O que você já ouviu falar? O que eu ouvi falar sobre depressão, não, assim, que eu passei. Eu passei, assim, por, como posso dizer, assim, rejeição, muita rejeição, e questão de rejeição, eu me senti muito, assim, muito abalado com a questão de, assim, me isolar. Eu me senti me isolar e já escutei, assim, muitas pessoas falar que era frescura. Que até a questão de família mesmo, minha irmã. Eu quero, até ela mexia muito comigo, aí eu falava com a minha mãe, para aqui, ó, tá me batendo. Aí a mãe chega assim, em cima de mim e falava pra mim assim, é você que tá mexendo com ela, você que tá mexendo com ela, me batia. Você vai assim, mãe, que isso, ela tá mexendo comigo. Ah, eu não tinha voz, queria falar. Chegou o momento assim, eu tava me sentindo muito assim, sem fome, não tava me dando assim, vontade de comer. Eu assim, me senti como se eu não existisse no mundo. Mas olha só, você já falou aí sobre duas coisas muito importantes aí. Apareceu sintomas de depressão. Quem é que sabe identificar os sintomas que ele teve que era de depressão? O fato que ele se isolava, que ele falou. E acho que a questão também, vamos dizer assim, de uma certa rejeição da família, isso também meio que afetou o sentimental dele. Esse se isolar é um dos principais sintomas. Se isolar e perder a vontade de fazer as coisas que gostava antes são os dois principais sintomas que, se vocês já entrarem em contato com eles durante 2 semanas consecutivas, vocês já podem procurar médico e psicólogo. Ou seja, as pessoas negligenciam esses sintomas e aí vai piorando. Aí ele falou sobre o sintoma de falta de apetite. Também mexe com a questão, é um dos sintomas graves da depressão também, mexe com a questão digestiva, né? A parte alimentar da pessoa, ou ela come demais ou come de menos. E ele falou ali de um fator de risco, tanto para o suicídio, tanto para as crises depressivas, que é a falta de acolhimento da família, falta de entendimento, falta de escuta da família, né? É uma das coisas que fazem com que as pessoas menos tenham apoio. Agora, por que isso acontece, gente? Por que as famílias não entendem? Por que vocês acham? Você que estava falando da família aí, que não entende, você falou que a família da sua amiga, não é? Por que você acha que a mãe dela não entende? A mãe dela é de igreja e usa o argumento de que é falta de Deus, provavelmente por isso. Não sei se disso falta. Quem mais? Eu acho que também é muito por questão de que antigamente as pessoas não se tratavam como atualmente, pelo menos ao meu ver. Claro que também tem esses fatores de igreja, tem gente que é assim, mas eu não aglobaria, tipo assim, tudo ao fator de sempre quando a família de igreja, o fato é porque não tem Deus. Mas acho que é pelo fato de que a pessoa antigamente não tinha essa questão de, como a senhora mesmo estava falando no início, de levar o suicídio como forma de depressão. Então, a pessoa já não cresceu um pensamento de que é um problema, de que é uma doença. Então, se eu estou me isolando, se eu estou qualquer outro sintoma, a pessoa acha que é somente o meu jeito de viver, não é uma depressão. Então, quando a pessoa chega e fala, eu tô depressiva, aí, por exemplo, eu sendo mãe, eu não sou mãe, mas um exemplo. Minha filha chegasse para mim e falasse, eu tô depressiva, e eu negasse, seria mais por questão de que eu não vivi isso. Eu tinha épocas na minha vida que eu me isolava, mas estou viva até hoje, então por que ela iria se matar? Então, acho que nem tudo também é por questão religioso, mas também por esse pensamento arcaico de, como a senhora falou, de que o suicídio não era como algo depressivo.
É isso mesmo. É uma construção social, né? A gente está vivendo conhecimentos arcaicos com relação à saúde mental. Ninguém estudou saúde mental, ninguém estuda saúde mental na escola. É um assunto que deveria estar sendo estudado desde a infância, né? A gente, desde o início, saber lidar com a emoção do outro. Vocês já repararam que quando alguém está mal, está triste, a gente vai logo dando conselhos para a pessoa?